Meus irmãos, eu louvo ao Senhor porque nós começamos os 40 dias vivendo o novo de Deus, já lemos 3 capítulos do livro do Êxodo, 1, 2 e 3. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre como é bom ser surpreendido, né? Principalmente quando a surpresa é positiva. Tem aquelas surpresas que são sem graça, tipo festa de aniversário surpresa. Todo mundo sabe que vai ter a festa. Está todo mundo cochichando nas suas costas, criaram um grupo e você não foi convidado para estar nele, e o pessoal acha que você não sabe que vai ter um aniversário surpresa para você. Estou falando de surpresas menos auspiciosas, mas que, sabe, é muito legal. Tipo, você está na rua e de repente você põe a mão no bolso e encontra 10 reais no bolso. Olha só, aleluia, aleluia. Olha só, é uma surpresa espetacular, meu irmão. Você está, de repente, andando em algum lugar e encontra alguém que é muito especial para você. Hoje em dia, com as redes sociais, de vez em quando aparece alguém. Eu sou fulano. Aí você fala, fulano, quem é fulano mesmo? Porque a idade vai chegando, você vai esquecendo para trás, meu amigo, não tem jeito. E não, foi servir com você lá em 1990. Opa! Você é fulano. É bizonho pra caramba, vou falar a verdade, mas... Essas surpresas assim são muito agradáveis. E Deus é especialista em surpreender a gente. Parece às vezes que você está ali esquecido, não tem propósito, tem projeto. Esse é mais um dia normal, vai ser um dia como tantos outros que eu já vivi. E é nesse dia que Deus te surpreende. É nesse momento que Deus vai lá e muda o curso da tua história, muda a direção da tua vida, transforma aquilo que era tédio, aquilo que era rotina, em um projeto maravilhoso, e você fica assim, boquiaberto. Por quê? Porque Deus preparou tudo para que aquele momento fosse um momento decisivo, no qual a sua vida mudaria. É essa surpresa que eu quero falar contigo. Deus nos surpreendeu hoje aqui. Deus nos surpreendeu quando nós começamos a leitura do capítulo 3 do Êxodo, e Ele mostra para a gente como Ele fez isso. E eu te convido para abrir a Bíblia lá em Êxodo 3, né? Vamos, não ler o capítulo todo, mas leremos Êxodo 3, segundo livro da Bíblia, do verso 5 ao verso 10. Êxodo 3, verso 5 ao verso 10. Olha o que está acontecendo aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Louvado seja o teu nome, Deus. Nós te adoramos, porque o Senhor surpreende homens e mulheres em toda a história da humanidade, lhes dá um propósito, lhes faz um chamado, lhes dá uma missão. Oh Deus, que essa noite não seja diferente, mas o Senhor surpreenda os teus filhos, lhes encontra agora, Deus, nas suas inconsistências, nos seus problemas e dificuldades, e fala aos seus corações, lhes enche da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e nós vamos encontrar Moisés fedendo a peixe. O pessoal acha que Moisés é o cara, atravessou o Mar Vermelho. O cara está aqui com 80 anos de idade, tomando conta de ovelha, esperando a grama crescer,
Ele não tem perspectiva, ele não tem projeto, ele não tem nada. Ele foi criado ali, no palácio de Faraó, para a grandeza. E a grandeza escorreu entre os dedos dele, porque ele quis passar à frente de Deus. Muita gente tem promessa, tem chamado, muita gente tem coisa de Deus para a sua vida e não consegue viver, porque está um passo à frente de Deus. Moisés quis correr e esperou 40 anos por causa disso. Aprenda a andar no diapasão de Deus. Ande debaixo da tutela do Senhor. Não se apresse, porque o importante é a direção. Se a direção está correta, você vai chegar lá, não importa a velocidade que você empreenda. Nesse momento, Moisés está lá no cume do monte, achando que aquele dia seria mais um dia como os outros dias dos 40 anos que ficaram para trás, só que não foi. Deus o surpreendeu. E a gente às vezes vem para a igreja achando que esse vai ser mais um culto como tantos outros que nós já prestamos. Mas eu creio que essa noite Deus está falando comigo e com você coisas extraordinárias. O Senhor está nos surpreendendo, o Senhor está mostrando para a gente, primeiro, quem Ele é. Deus, Ele chega diante de Moisés e dá o currículo dele. Deus fala quem Ele é. Olha o verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Gente, o Senhor, Ele se manifesta a Moisés. Moisés achava que a vida dele era cuidar de ovelha. E o Senhor vai a ele e fala: olha, eu sou o Deus que prometeu aos patriarcas que levaria este povo que hoje cativo está a uma terra que emana leite e mel. Eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para cumprir aquilo que eu falei que cumpriria, e você é o escolhido para viver isso. Que coisa tremenda, gente. Moisés é criado num lugar politeísta, tinham muitos deuses no Egito. O rio era Deus, as rãs eram deuses, Faraó era Deus, o sol é Deus, a lua, todo mundo é Deus. E agora o Senhor se manifesta a ele e ele diz: eu sou o Deus, eu não sou um Deus, não é mais um, não é um Deus melhor, não é um Deus mais arrumadinho, mais bonitinho, não. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que fez o pacto, que criou a aliança, que prometeu. E ali o Senhor dá todo o currículo. E quantas vezes a gente esqueceu quem é o Senhor? A gente vai colocando a nossa confiança na nossa capacidade, na nossa competência, naquilo que sabemos fazer, no que o homem disse que ia fazer. Nós vamos nos arvorando o nosso próprio conhecimento. E Provérbios capítulo 3 fala: não te estribes no teu próprio conhecimento, teme a Deus e aparta-te do mal. Gente, Deus está se manifestando a gente, dizendo quem Ele é. E muitas vezes isso não empolga a gente. Só que Moisés, ele escondeu o rosto, porque ele estava acostumado com os deuses do Egito. Ele estava acostumado a muitos deuses. Ele sabia como lidar com as divindades do Egito. Só que ali, a manifestação de Deus o assusta. Por quê? Porque não é mais um Deus. Não é mais um dia na vida dele. Não é mais uma hora que ele vai oferecer alguma coisa a um Deus. Não. Ali o Senhor se manifesta a ele. Diz assim: ó, comigo é diferente. Essa noite o Senhor está chamando a gente e se revelando a nós. E dizendo quem Ele é. E falando que Ele não veio aqui para nos recrutar, para fazer outra coisa, senão fazer o nome dEle conhecido por onde a gente passar. Quando Moisés, ele teme olhar para o Senhor, é por quê? É porque ele não conhece a Deus. Se você olhar lá na frente, no capítulo 33, no verso 18 do Êxodo, o que Moisés pede ao Senhor é: Senhor, mostra-me a tua glória. Aqui ele teme olhar para Deus. E no capítulo 33, ele quer ver a glória do Senhor. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, meus irmãos, a revelação de Deus para o ser humano, ela é progressiva. Dia a dia Deus vai se revelando a nós. Dia a dia Ele vai mostrando quem Ele é. Esse é o primeiro impacto. Moisés teme, mas depois ele começa a caminhar com Deus e ele vê que Deus o ama, que o plano de Deus está se cumprindo. Deus está se revelando a você. Já viu quando você vai fazer prova de autoescola? Só o que já tirou carteira? Você está no carro desesperado, não é?
Você está tremendo e você quer parecer calmo e... Não, está tudo bem. Eu lembro que eu estou lá para fazer minha prova, tranquilão, né? Todo, parecia um bambu. E aí o cara vira para mim, entra no carro. Tudo bem, eu sou o fulano. Muito prazer. Pode sair. Eu abri a porta do carro e saí. Falei, já fui reprovado. Você vai onde, rapaz? Você não mandou sair? Não, sai com o carro. Às vezes Deus está se manifestando a gente, e a gente está tão preocupado com tanta coisa, que não consegue entender o que Deus está falando. Essa noite Deus está se revelando a você. Calma, fica ansioso não, Ele te ama. Pode contemplar a grandeza e a glória dEle, pode vislumbrar a plenitude dEle sobre a tua vida. É para isso que eu e você nascemos, para adorar o Senhor. O Senhor surpreende Moisés, se manifestando a ele. Segundo, o Senhor surpreende Moisés mostrando compaixão. Olha o verso 7. O verso 7, ele fala assim, ó. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui, Moisés encontra um Deus cheio de compaixão. Não é o Deus do Egito vingativo, punitivo, não. É o Deus que ele tem visto atentamente a aflição do povo dele. É um Deus que não esqueceu do seu povo lá no cativeiro, mas no meio do cativeiro, da luta, Deus está formando esse povo para que ele se torne povo seu, para que ele viva a promessa, para que ele alcance a grandeza. E Deus, ele mostra o cuidado dele. Ele fala assim, olha, eu conheci as suas dores. Deus conheceu a dor do povo. Ou seja, o que vocês sentiram aí, eu senti no meu coração. Aquilo que vocês estão passando me destruiu por dentro, mas era parte do processo pelo qual vocês precisavam passar. Esse Deus se revela dizendo, olha, eu me compadeço de vocês, eu sinto o que vocês sentem, eu tenho com vocês uma relação de filiação, vocês são meu povo, eu criei vocês para a minha glória, e hoje vocês estão vivendo opressos e cativos, porque não deram ouvido àquilo que eu falei a vocês, mas eu me compadeço e volto a vocês. O Senhor volta e fala a Moisés, e mostra compaixão por ele. Gente, Deus quer se compadecer de nós. Sabe, a gente precisa deixar que Ele cuide da gente. Pastor, eu estou bem, está tudo tranquilo, está tudo certo. Moisés podia achar que a vida dele estava boa e fingir e tentar achar que dá para continuar sem Deus. Não dá, gente. Sem a compaixão de Deus, o que seria de nós? Deus, quando vê o nosso sofrimento, Ele sente como nós sentimos. E para nós, seres humanos, é difícil lidar com isso. A gente não tem parâmetro para entender misericórdia nesse nível. O Senhor, Ele diz, poxa, eu conheci as suas dores. Eu lembro quando eu encontrei o Scooby, um cachorro perdido. Ele estava para ser atropelado, atravessando a rua para lá e para cá. O que eu fiz? Falei, vou colocar no carro e achar um dono para ele. Ele morou comigo 3 anos. Mas quando ele estava naquele sufoco todo, o que eu pensei? No carro passando sobre ele, ali os ossos quebrando, a vida dele indo embora. É como Deus, Ele olha para a gente, Ele sente a nossa dor, e é por isso que Ele se compadece de nós. Eu peguei o escudo e botei no carro, e Deus quer pegar você hoje, colocar nos braços dEle e dizer, fica comigo, eu tenho um lugar para você. Na casa do meu pai há muitas moradas, diz o Senhor Jesus. Eu não criei você para que você viva desse jeito. Eu tenho eu tenho sentido as tuas dores, ouvido o teu clamor. Eu sei quem tem te perseguido e hoje eu quero tomar você para mim e guardar você. O Senhor espera isso da gente. E Ele conhece. Moisés é surpreendido. Ele não conhecia um Deus desse no Egito. Não sabia que existia o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O Deus que se manifesta a ele, que se compadece dele, o Deus que age em favor dele. Olha o verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu e do perezeu e do eveu e do jebuseu. O Senhor, Ele surpreende Moisés, porque Deus diz, olha, eu vou agir, você será só um instrumento,
Você não vai fazer nada de você mesmo, não. É a minha mão que vai arrancar do Egito o meu povo. E todos saberão que não foi Moisés que livrou o povo, eu livrei o povo. Deus, ele abdica ali de todo aquele momento de glória particular dele, e ele escolhe um homem para dizer: eu quero usar a sua vida para algo grandioso que ninguém conseguiu fazer até hoje. Ninguém. De repente você está aí olhando e Deus tem um chamado para você e fala: pastor, mas ninguém nunca fez isso antes, é a sua vez. Você vai ser o primeiro. Deus vai usar você nesses dias em que tantas pessoas estão inquietas, angustiadas, preocupadas, tantas pessoas estão desesperadas. Deus está dizendo: eu tenho visto o sofrimento de vocês, eu tenho sentido a dor de vocês, e eu desci, eu vim, eu estou nesse lugar para lhes salvar, para lhes dar vida, para tirar vocês da terra da servidão do Egito, para uma terra que mana leite e mel, boa e espaçosa, segundo a promessa que fiz. Deus não esqueceu a promessa, não passou despercebido, não caiu no esquecimento de Deus, não, pelo contrário, está na pauta dele. O problema é que muitas vezes, gente, a gente esquece que Deus está agindo, e como Paulo fala em Romanos, agindo Deus, quem impedirá? O agir de Deus é tremendo sobre a vida da gente, só que a gente está preocupado: mas o que eu vou fazer? Depender de Deus. Mas como eu posso depender de Deus? É saber que eu estou seguro, eu estou tranquilo. Quando você vai fazer escalada, você vai com todo o equipamento de segurança, e o pessoal vai, uma pessoa mais experiente na frente, prendendo os grampos, porque você está escalando, e se você escapar da pedra, você fica pendurado no gancho, tem todo um processo de segurança. Então você não vai se machucar, porque tem alguém mais experiente na tua frente, preparando o caminho para você chegar no topo. É o que Deus está fazendo com você. Ele está indo à sua frente, pregando todos os grampos, te dando toda a segurança necessária para que você chegue ao topo, para que você chegue lá. O Senhor já preparou tudo o que era necessário para que você não caia. Confia nele. Moisés é surpreendido. Um Deus que se revela a mim. Quando todos me haviam me esquecido, Deus veio a mim e se revelou a mim. Ainda que todos tenham esquecido você, querido, Deus se revela a você hoje, em nome de Jesus. Moisés fica impressionado, porque esse Deus se revela a ele, tem compaixão dele, tem compaixão do povo. Esse Deus pega essa compaixão e transforma numa obra, ou seja, eu vou livrar o meu povo, eu vou tirar esse povo de lá. E Deus surpreende, dando um propósito a esse homem. Dá uma olhada no verso número 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A surpresa maior não é Deus se revelar, não é Deus ter misericórdia, não é somente Deus agir em favor, não. Você é a pessoa que eu escolhi. Faraó te reprovou, mas eu te escolhi. Aquela nação poderosa esqueceu de você, mas eu me lembro de você. Você está percebendo isso? Gente, é tremendo, porque essa noite o Senhor quer dar um propósito à minha vida e à sua. Quando o Senhor olha para Moisés ali, tomando conta daquelas ovelhas, diz: ser um desperdício, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem, porque eu tenho um plano para a tua vida. Vem, porque eu tenho um propósito para você. Vem, porque tem algo que eu quero fazer através de você. Vem, porque você viverá os melhores anos da sua vida daqui para frente. Vem, porque não é tarde. Vem. É o propósito, é algo maior, é algo que dá sentido. Eu quero falar contigo, meu irmão, não é fácil a gente conhecer esse Deus e se deixar usar por Ele, mas hoje Deus tem um propósito para mim e para você. Esse propósito é maior do que nós, esse propósito transcende, vai além, esse propósito dá sentido à vida da gente. Sabe, você não foi criado ao acaso, você não é fruto de uma circunstância, de uma coincidência, não. Você foi criado com um propósito, ainda que o mundo tenha te esquecido. Hoje Deus encontrou você, Ele encontrou você e manifestou misericórdia sobre a sua vida. E essa misericórdia move o coração dEle a favor de você, agindo na sua vida, te dando um propósito. Vem! E eu usarei a tua vida, eu, através de você, operarei coisas extraordinárias. Às vezes a gente não acredita. Pastor, a gente está aqui agora no meio da pandemia,
pessoal em casa, está todo mundo meio com medo, está todo mundo meio no sufoco. Gente, esse é o tempo. Esse é o tempo de avivamento. Esse é o tempo do derramar de Deus. Deus quer derramar sobre a sua vida. Diga para Ele: Senhor, eu quero. Senhor, se manifesta a mim sim, porque eu quero viver debaixo da tua compaixão, eu quero nesses dias sentir o teu agir em mim e através de mim, eu quero o teu propósito para a minha vida, eu quero, Deus. Eu não vou ser levado pelo derrotismo, eu não serei mais um amedrontado, escravizado na minha geração por toda sorte de pecado e inquietação da alma. Eu hoje me ponho de pé diante do Senhor e digo: Senhor, pode usar a minha vida, pode contar comigo, Deus. E isso, gente, é mais fácil que parece. É realmente abrir o coração e dizer: Senhor, estou aqui. Moisés não podia